E Nutella perguntou aqui quais são os critérios para ser uma religião. Tem uma resposta que eu acho muito boa para essa pergunta, que é que ela tem que parecer, é qualquer coisa que parece mais ou menos com o cristianismo. Porque o conceito de religião, na verdade, ele é um conceito, como todos os outros, historicamente produzido, e que as pessoas foram dando diferentes significados dessa palavra ao longo da história, né? Então, quando você começa lá, vamos pegar no latim, né? A palavra religião vem de religio, que é uma palavra latina, que tem dois autores da antiguidade que falam sobre a origem dessa palavra, que é o Cícero e Agostinho de Hipona, né? O famoso Santo Agostinho. E pro Cícero, religio vem de uma palavra, de um verbo que é relegere, que significa agir com respeito, agir com deferência, né? É o contrário da negligência, que seria o neglegere. Negligência em relação aos cultos públicos, principalmente. Então, se você não participa das festas religiosas que acontecem ao longo do ano, se você não participa do culto oficial imperial, do culto da sua esfera menor familiar também, né? Se você não mostra deferência, respeito em relação aos deuses, isso seria negligência. Religião seria o contrário da negligência. Então tem a ver com essa participação e essa performance adequada nos contextos culticos antigos. O Santo Agostinho, ele fala sobre também essa possibilidade, né, de religião, religio, vir de relegere, mas ele também aponta a possibilidade de vir de religare, que seria ligar fortemente, no sentido de fazer uma aliança. Então, religio seria você estar compromissado, comprometido de corpo e alma com o sagrado, que para Agostinho de Hipona é o Deus cristão, o Deus que Cristo revela, mas isso poderia se aplicar também a, por exemplo, um compromisso que você faz com Zeus ou com qualquer coisa assim. Só que aí ele consideraria que isso era falsa religião, porque você faz o culto a um objeto inadequado. A verdadeira religião é o culto que chega ao objeto adequado de culto, o destino, a meta adequada de culto, que seria o Deus revelado por Cristo, né, o Deus cristão. Beleza. Então, esses eram os sentidos originais, né, dessa palavra religião. Com o passar do tempo, isso vai tomando novos sentidos. Em Tomás de Aquino, por exemplo, você tem a ideia de religião como piedade, basicamente, que está associada a esse sentido antigo, né? É você desenvolver certos hábitos associados à piedade, ao respeito diante de Deus, à humildade diante de Deus, à busca por sabedoria na fonte divina, coisas desse tipo. A participação também nos cultos, claro, mas é uma coisa bastante interior. E depois, quando você chega num período de muito contato entre culturas diferentes, tradições diferentes, povos diferentes, os cristãos, principalmente, autores cristãos, no Renascimento para frente, principalmente no período das grandes navegações em diante, em que essas relações de povos diferentes são bastante dinamizadas, né? Sim, uma ampliação desses contatos, uma ampla discussão também teórica sobre isso em vários textos que circulam pelo mundo inteiro, pela República das Letras, como eles diziam, né? Então você tem uma discussão sobre diferentes formas de culto, principalmente, diferentes formas de entendimento acerca de deuses, do sobrenatural, do sobre-humano, do sagrado. E aí o termo religião vai começar a ser utilizado como um termo para designar esses vários fenômenos que parecem mais ou menos com o cristianismo. Então, por exemplo, no cristianismo você tem a Bíblia, você tem um Deus, você tem certas formas de culto, você tem uma certa arquitetura que são as catedrais, as igrejas, etc. E aí você encontra o Islã, que tem, em vez de igrejas, mesquitas, em vez de do Deus chamado por Deus mesmo, sei lá, porque na verdade Alá é também a palavra Deus, né? Mas assim, você tem um Deus que talvez seja o mesmo ou não, que é chamado de Alá, você tem uma um livro diferente, em vez de ter a Bíblia, você tem o Alcorão e por aí vai. Então os caras começam a fazer comparações, eles começam a categorizar, a esquematizar as tradições alheias a partir da sua régua. Né? Então, qual que é o Deus dessa religião? Qual que é o livro dessa religião? Quais são os hábitos culticos dessa religião? E você vai fazendo comparativos com o cristianismo. Então é assim que nasce, principalmente, esse sentido moderno de religião, em que, por exemplo, o hinduísmo é uma religião, o budismo é uma religião, assim como o islamismo é uma religião e o cristianismo é uma religião. Só que para os hindus e para budistas,
O budismo e o hinduísmo não eram pensados enquanto religião. O confucionismo não é exatamente pensado como religião. São formas diferentes de pensar que não são tão similares à forma que se desenvolveu na cristandade latina, sobretudo, no cristianismo ocidental. Mas acaba que essa imagem do cristianismo é projetada sobre esses outros cristianismos que têm um livro errado, ou um Deus errado, ou hábitos de culto errados. É mais ou menos o espírito da coisa, né? E aí você chega no século XIX, por exemplo, estou me delongando muito na resposta, né? Mas vamos deixar o negócio mais completo agora. Mas você chega no século XIX, você começa a ter pessoas de uma perspectiva um pouco mais secularizada, um pouco mais laica, dentro de um protestantismo liberal também antes, em séculos anteriores, mas no século XIX você tem na Alemanha, principalmente na França, nos Países Baixos, você tem pessoas que vão começar a estudar esse fenômeno sem pressupor uma superioridade do cristianismo em relação a esses outros fenômenos. Vão ver o cristianismo como uma de várias expressões, e aí você passa a ter mais ou menos o que vai ser o germe do que hoje se chama de ciências da religião, de religiões comparadas, de história das religiões, no sentido antigo do termo. Então, resposta: quais são os critérios para ser uma religião? Aí cada autor vai falar uma coisa, depende em qual tempo histórico você está. E hoje tem várias propostas de classificar isso, né? Mas são tantas propostas diferentes que, como eu disse, tem um autor que provocativamente diz isso, né? Religião é mais qualquer coisa que parece mais ou menos, lembra mais ou menos o cristianismo. Mas tem várias definições. Tem uma do Neiman Smart, que fala de 9 pontos que caracterizam uma religião. Tem algumas propostas, né? Mas aí não sei se vale a pena entrar em uma por uma aqui também, eu nem saberia colocar de cabeça muitas delas. Mas, resumidamente, né? Só que um resumo bem longo, a resposta é essa. O Dinael falou aqui: atualmente vemos alguns líderes religiosos que fizeram fortuna através da religião. Existem evidências históricas de que líderes religiosos na antiguidade, de líderes religiosos da antiguidade que tenham feito fortuna com tal prática? Líderes religiosos? Eu penso num caso específico, eu até comento sobre isso no vídeo que eu fiz sobre Jesus, as evidências históricas de Jesus, em que eu falo de um texto do Luciano de Samosata, que é um escritor que escreve em grego, né? Ele é sírio, mas assim, a gente pode falar que é um grego, né? Está dentro da cultura grega ali, num sentido mais amplo. E ele escreve um texto em que ele conta a história de um filósofo que ele descobriu um grupo de uns tais de cristãos, que não era exatamente na época ainda não era um grupo muito expressivo, mas ele descobriu uns tais de cristãos que eram muito crédulos. E ele, que tinha uma certa formação e tal, ele se aproveitou disso para rapidamente ele se tornou um líder daquele grupo e se beneficiou tremendamente em cima daquela turma. Um aproveitador, né? Então, assim, tem esse texto do Luciano que já fala disso em contextos antigos, né? Essa realidade de pessoas sendo exploradas por um espertalhão que manipula, né, as crenças, as esperanças, a vontade de ter certas crenças e esperanças também, e consegue com isso amealhar o seu rico dinheirinho. Então tem depois vai lá no vídeo do Jesus, as evidências históricas de Jesus, e procura lá. Esse vídeo está dividido em várias sessões. Eu não sei em que sessão que vai estar, mas vai estar tipo outras fontes, ou Luciano, talvez esteja Luciano. E você vai encontrar, eu comento sobre isso lá naquele vídeo. E assim, sem falar na questão dos sacerdotes em geral, né? Os sacerdotes, tipo um sumo sacerdote de qualquer religião ali do Antigo Oriente Próximo, é um cara que estava muito bem de vida. Agora, esse cara não necessariamente estava explorando a fé alheia num sentido de sacanagem, igual o cara lá da história do Luciano. O fato do cara ser um líder religioso não significa que ele tem que ser pobre. A não ser que ele tenha um tipo de religiosidade, de espiritualidade específica desse tipo, né? Tipo, se você for um franciscano, se fizer um voto de pobreza, aí ele tem que ser pobre. Ele fez o voto de pobreza. Agora, nada impede, sei lá, um brahmane entre os hindus ser visto como uma figura sacerdotal e tal, e viver numa casa gigantesca e ter pessoa servindo ele o tempo inteiro. A questão da pobreza e divindade, pobreza e liderança religiosa, pobreza e religião não é uma relação necessária, né? É parte de algumas tradições.